Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Tomara que você esteja bem, que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sextou, não mais que de repente, não é qualquer sexta-feira. Sexta-feira de carnaval. Começa a festa mais popular do Brasil, que o Chico Buarque dizia que, na canção, né? Que é uma ofegante epidemia que se chama carnaval. Então, para aqueles que gostam, não é? Que vocês curtam aí com parcimônia, com prudência, responsabilidade, não é? Só em nome da alegria mesmo, para que as coisas transcorram bem e que a gente não tenha, eu falo, jornalista, que a gente não tenha que estar aqui, não é? Eventualmente noticiando coisas ruins, tais como acidentes, brigas, essas coisas todas que são típicas do carnaval. E com ênfase maior no carnaval. Então, bom carnaval para você. O Opinião está aqui, ó, ao vivo, mais uma vez, como ocorre de segunda a sexta, isso já há 4 anos praticamente, sempre com uma entrevista importante, interessante. Como a de hoje, por exemplo, pela primeira vez a gente recebe, que está a postos com a gente, que você viu nessa tomada aberta, já está a postos conosco aqui. Aí, ó, é carioca, ou pelo menos veio do Rio de Janeiro, né? É flamenguista, se não for, né? Aí, tá vendo? Se não fosse, a gente ia encerrar a entrevista aqui agora também, né? Ah, bom. Presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina, o anestesiologista, o nosso glorioso Diogo Leite Sampaio. Vamos conversar sobre as pretensões. Foi agora, não é? Ele assumiu aí no lugar da doutora Lúcia Helena, que esteve já conosco algumas vezes também aqui, trazendo as coisas do CRM, não vai ser diferente hoje com o novo presidente do CRM, Diogo Sampaio. Fique bem atento, tem muita coisa importante para a gente falar aqui, para a gente abordar aqui. Você não tem ideia, tem muito assunto e você, inclusive, pode interagir conosco, sabe? Através do WhatsApp 999322529, está aí no rodapé, não é? Tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? Esteja bem à vontade para interagir conosco. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg trouxe o abadá dele ali, daqui do programa ele já vai direto para a folia. E ele vai para fica me olhando rindo, mas eu sei das coisas, né? A minha fantasia está ali até guardada. Aí, ó, tô falando para você, rapaz. Lorenberg não perde uma. Aliás, antigamente tinha um bloco da imprensa, impressão do bebum, não tinha? Tinha. Ou tem ainda? Eu tenho a impressão que tem ainda. Eu nunca fui, porque eu nunca bebi também, né? Na verdade já bebi já lá atrás, né? Mas muito tempo atrás, mas não bebo mais. Mas tem essa impressando bebum, remete a isso, né? Mas enfim, é um bloco da imprensa aqui em Cuiabá, tradicional aqui na cidade de Cuiabá. E a turma da imprensa se reúne para brincar, para celebrar o carnaval também. A você que vai curtir, então, que nem eu disse no começo, né? Parcimônia, prudência aí. Quero que você vá, mas que você volte de boa, tranquilo, né? Doutor Diogo Sampaio. É porque ontem teve um Diego aqui e aí a gente acaba confundindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite ao programa Opinião, viu? Diogo Sampaio. Bom saber que o senhor é flamenguista também, que isso me deixa mais tranquilo também. E aí, rapaz, essa assunção aí no CRM, de que forma o senhor pegou o conselho? Daqui a pouco já tem um assunto que é polêmico aí do Marcos Russi, rapaz, e perdeu uma chance de ouro de estar defendendo aí a saúde, o médico, defendendo aquilo que é mais óbvio, né? Que é até prerrogativa do parlamentar, não. Resolveu defender a empresa. Mas daqui a pouquinho eu quero abordar esse assunto, mas de que forma o senhor pegou o CRM aí, deixado pela sua antecessora, doutora Lúcia Helena? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite aos telespectadores de casa. É um prazer enorme estar aqui no programa Opinião, um programa de sucesso desses 4 anos. Não era nem pretensão nossa sair candidata ao Conselho Regional de Medicina. Nós resolvemos montar uma chapa quase que em cima da hora.
de colegas médicos que estão na ponta, atendendo e sofrendo as agruras que a medicina vem proporcionando aos médicos no país inteiro, não só no Mato Grosso. E montamos uma chapa, são 40 nomes, inscrevemos essa chapa até primeiro que o pessoal da situação, que estava lá há anos, tem muitos amigos, inclusive a Lúcia, a qual respeito muito, e lançamos a nossa chapa, ganhamos em agosto do ano passado, foi a primeira vez que teve eleição eletrônica no país, coordenada pelo Conselho Federal de Medicina. Foi um número expressivo de participantes, justamente por conta da eleição eletrônica, e fomos a oposição que mais teve votos percentualmente no país. 62,33% dos votos. Exatamente. Para você ter uma ideia, Paulo, as outras oposições, foram poucos estados que ganharam com 100 votos de diferença, 20 votos de diferença, 0,2 pontos percentuais, e nós ganhamos com quase 63% dos votos. E aí eu agradeço a confiança dos médicos mato-grossenses na nossa chapa e nas nossas propostas, porque nós vencemos pelas propostas. E o objetivo principal era o resgatar a dignidade do médico, né? E o que o Conselho pudesse efetivamente ser um instrumento que garanta não só uma medicina de qualidade para você que está em casa, para a população mato-grossense, que isso é atribuição do Conselho, mas também que garantisse dignidade ao médico, que sofre muito e sofreu na pandemia, né? Muitas pessoas morreram, muitos médicos morreram. Meu pai, médico, morreu de Covid durante a pandemia. Aqui em Cuiabá ou lá? No... Ele estava em Cuiabá, ficou internado no hospital aqui em Cuiabá, depois foi transferido para São Paulo e faleceu em São Paulo. Uhum. E trabalhava aqui como médico anestesista. E nós quisemos resgatar isso. Tivemos várias propostas e fomos bem aceitos pela comunidade médica. Hoje, eu acho que esse número até aumentou, temos muitas pessoas nos apoiando, que acabavam apoiando outra chapa até por questão de amizade mesmo. E o objetivo é unir a classe. Uhum. Né? A gente quer unir a classe, não tem rixa de lados A ou B, e levar para o médico também, para a sociedade, uma medicina mais digna. É aí que mora a minha dúvida, rapaz. Porque assim, eu sou eleito como chapa da oposição, né? Sou uma chapa da oposição, sou eleito com uma votação considerável. Eu prego ali resgatar a dignidade do profissional da medicina e eu perguntei, a minha pergunta foi assim, como que o senhor pegou assim a instituição, a entidade? Aí o senhor, que foi eleito pela oposição, fala de dignidade. Esse foi o principal problema que foi encontrado ali, que os médicos estavam meio que a esmo. Eu não estou incitando o senhor a falar mal da gestão anterior, mas só para entender o cenário que o senhor encontrou ali. Não, o que acontecia é que o Conselho ele era um cartório. Então ele era um tribunal ético, que é uma atribuição do Conselho, julgar os médicos e inscrever os médicos ou caçar os médicos. Atribuição meramente cartorial e de um tribunal. E não fazia além disso. O que nós propomos é que nós fizéssemos além do básico, além de ser um cartório e um tribunal. E isso é o que nós dissemos durante toda a campanha e fizemos desde o início que nós assumimos. Nós modificamos a máquina do Conselho já nesse primeiro momento, informatizamos o Conselho. Hoje o Conselho, todos os instrumentos, tanto de processuais quanto de gestão de processos, são eletrônicos. Isso é uma segurança, até porque fica registrado tudo que a gente faz e o que a gente despacha. Nós conseguimos, já no início, discutimos com o governo do Estado a questão dos atrasos de pagamento dos médicos, logo no primeiro momento. Aliás, antes de tomar posse. Dos médicos da rede... Da rede estadual. Estadual. Havia um atraso grande dos médicos. Isso antes se achava que não era atribuição do Conselho. Mas é atribuição do Conselho garantir a dignidade geralmente as pessoas do médico. pensam que é do sindicato, né? Mas é do Conselho também. É do Conselho também, garantir a dignidade. Nós não vamos discutir qual é o valor que tem que ser estipulado para o salário, isso é uma questão sindical.
Agora, o médico ficar 5 meses sem receber, isso não é digno. Mas estava isso? Estava isso. Estava ou está? Porque... Então, não está mais porque havia um problema burocrático, né, eu vou dizer essa é a palavra, em relacionamento entre as instituições do próprio governo do Estado, principalmente entre a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde. E nós sentamos, montamos um grupo de trabalho, a Secretaria de Estado de Saúde, a CGE, a AGESUS, que é a agência hoje regulatória do Sistema Único de Saúde, e o Conselho. E fizemos um acordo para solucionar os entraves burocráticos para que pudesse agilizar os pagamentos dos médicos. Com isso, os médicos receberam os meses atrasados e começaram a receber agora de forma mais regular. Né? Infelizmente, assim, a maior parte da contratação é por pessoa jurídica hoje, né? É a moda atual das gestões, e aí se criavam regras que eu entendo que devam existir para garantir a lisura do processo, mas que interferiam, inclusive, na jornada do médico. Porque se você contrata uma pessoa jurídica, você não vai lá para saber o ponto, a jornada, se ele tem chefe, porque se a gente fizer tudo isso é CLT, né? Isso não é mais pessoa jurídica. Então havia todo um regramento que se queria se cobrar do médico e da empresa, e aí não se fazia o pagamento. Né? Então se criou a normativa, o Conselho com as suas atribuições também, e aí se resolveu essa situação logo no início. E aí estamos aí, discutimos o pagamento, os atrasos, logo que o prefeito Emanuel Pinheiro retornou, no dia 1º de janeiro tivemos reunião com o prefeito, sentamos com o governo do estado várias vezes, depois teve problema no pagamento da Santa Casa, agora até bem pouco tempo atrás, fomos lá no secretário Fábio Garcia para tentar solucionar isso, conseguimos solucionar, fomos em Sinop, resolvemos um problema na UPA de Sinop. Apagando fogo. Só apagando incêndio. Agora está só apagando incêndio. Mas o quê? Estamos tentando trazer mais ações do Conselho que não seja só aquele cartório, aquele tribunal. E, além disso, estamos criando um clube de benefício, né? Estamos fazendo serviços para o médico. O Conselho também tem que dar serviços para o médico. Então, isso tudo está acontecendo. A gente brinca que a gente está tentando, são 5 anos de mandato, já estamos fazendo 5 anos em 5 minutos. Porque a gente tem feito muita coisa em muito tempo. Eu olho assim, eu acho que já estamos há 2 anos, não, só está há 3, 4 meses na gestão, mas está sendo bem vista pelos médicos e pela sociedade também. Ótimo, que ótimo. Isso é mais importante, né? O representante está fazendo jus ao voto do representado. Dorenberg? Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom mesmo tê-lo aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras que virão, porque são 5 anos de mandato. Presidente, o senhor falava logo nos primeiros trechos da primeira resposta, o senhor falava, olha, durante a campanha e agora nós continuamos defendendo uma medicina de qualidade e mais dignidade para o profissional médico. E aí vem a minha questão, que muito mais é uma dúvida, porque eu não sou do meio, eu não sou médico, não sou da área da saúde. E aí vem a pergunta, como que o CRM pode trabalhar para trazer para o cuiabano e o mato-grossense, de uma forma geral, uma medicina de maior qualidade e, ao mesmo tempo, o mesmo CRM dá maior dignidade ao profissional médico de Mato Grosso? Primeiro, regulamentando. É nosso poder legal a regulamentação da medicina. Segundo, separando o joio do trigo, né, professor? A gente tem que fazer essa separação. A maior parte dos médicos, grande maioria, 99,9% dos médicos são bons e honestos médicos. Mas a gente também tem que ter a coragem de fazer essa separação. E isso contribui para a sociedade. Nós temos que discutir a formação do médico. Nós estamos até em discussão nisso no Conselho, e essa discussão aqui do Conselho de Mato Grosso virou uma discussão nacional, inclusive. Para o senhor ter uma ideia, vai haver agora um encontro nacional de conselhos, em que se reúnem todos os conselhos do país, os conselheiros do país inteiro. Vai ser onde? Lá na sede do Conselho Federal de Medicina, em Brasília. E o único conselho regional que vai falar, vai ser, a não ser os federais, é o Conselho do Mato Grosso. Nós vamos dar uma palestra sobre escolas médicas, porque a gente se preocupa muito com a formação de qualidade do futuro médico, porque isso vai impactar
no atendimento da população. Então, nós estamos estudando medidas para tentar garantir que o médico que vá sair das faculdades tenha qualidade mínima de formação para que atenda bem a população. E aí nós temos que avaliar o hospital-escola dessa faculdade. Nós estamos fazendo isso, nós estamos mandando fiscalização a todos os hospitais-escola do Estado, avaliar se esse aluno tem toda a competência em cada uma dos anos pela matriz de competência do Conselho Nacional de Educação, da diretriz da profissão medicina, né, que é aprovada pela Câmara Superior de Educação. Então, esse trabalho todo, que também é um trabalho meticuloso e demorado, que está sendo feito pelo Conselho, já repercute nacionalmente no próprio Conselho Federal de Medicina. Então, a questão de defender a dignidade, a garantia do atendimento à população é isso. Uma outra questão que mistura a dignidade com o atendimento, não é só o médico ficar sem receber, porque isso, obviamente, vai atrapalhar o atendimento, mas é a autonomia do médico. Nós, por exemplo, fomos a Sinop, há pouco, nós saímos de carro aqui 10h30 da noite, de madrugada nessa BR que... perigosa, que é a 163. Chegamos lá às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã saiu uma reportagem em todo o estado que havia ameaças do diretor da UPA contra os médicos para que fizessem tratamentos conforme ele determinava. Nós fomos lá, conversamos com os médicos, conversamos com a Prefeitura de Sinop, com a OS, que é responsável, e possivelmente, que a gente tem que falar assim, existia sim uma interferência, o médico pediu um exame e aí a direção disse que não autorizava aquele exame, ou pediu um medicamento que era mais caro e não autorizava aquele medicamento. Então, isso interfere na autonomia do médico, então na dignidade da profissão, e automaticamente também interfere no atendimento da população. Porque se eu não dou o remédio que tem que ser dado, se eu não faço o exame que tem que ser feito, isso é muito grave. Então, imediatamente, em reunião, a Prefeitura entendeu a gravidade, já afastou o diretor, colocou um novo diretor no lugar, e nós já abrimos uma sindicância para apurar os fatos e aí tomar as medidas como devem ser tomadas dentro do Conselho. Você tem uma curta aí ou não tem? Não, vamos deixar. Em Lorenberg também, eu vou te falar. Aqui foi pergunta complicada para apertar o rapaz aqui na parede, aqui, né? Deixar ele... É a primeira vez que ele vem aqui. Se você pegar muito pesado com ele, ele não volta depois. Não, pode pegar pesado. Eu sou flamenguista, Paulo. Aqui a gente aguenta. Não, né? Então tá certo, né? Eu tô brincando, o Lorenberg não faz isso. Imagina. O Opinião vai para o primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos conversando com o doutor Diogo Sampaio, presidente do CRM Mato Grosso. A gente volta no instante só. Tô aqui olhando aqui as notícias do Gazeta Digital. Dá uma clicada aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Nós temos aqui duas que a Caroline separou. Eu pedi para o Lorenberg comentar e também o doutor Diogo também, porque tem algumas coisas aqui que dizem respeito à saúde. Por exemplo, sabe o governador Mauro Mendes? Então, ele, que é do União Brasil, voltou a chamar o prefeito de Cuiabá, o Emanuel Pinheiro, do MDB, de, aspas, fanfarrão e mentiroso, após o gestor ter decretado estado de calamidade na saúde da capital. Segundo ele, Emanuel entrará no Guinness Book, que é o livro de recordes, por ser recordista mundial em operações policiais. Mendes pediu que os órgãos de controle fiquem de olho na gestão, que editou aí um decreto de calamidade lá na saúde da capital, onde prevê a não obrigatoriedade de licitações na contratação aí de serviços na saúde. Aí o Mauro diz assim, ó, abram o olho, órgãos de controle. Ele está querendo abrir a porta para aquilo que nós tivemos. Ele já é o recordista mundial de esquema aí de corrupção. O Guinness Book
deve estar vindo por aí, porque eu desconheço no Brasil, talvez no mundo, nesse mundo civilizado, uma prefeitura que teve 19 operações da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia Civil, de combate à corrupção, como esse, com esse decreto aí, abre um olho os órgãos de controle que estão, que está querendo aí um caminho para quebrar novamente o seu recorde, fecha aspas, alfinetou aí o Mauro Mendes. Uma outra notícia é o seguinte, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que será mantida a cobrança da taxa de coleta de lixo adotada em 2023 para o exercício financeiro de 2024. Aos imóveis em que o lixo domiciliar é coletado 3 vezes por semana, a taxa de coleta de lixo será de R$ 11,11 ao mês. Aos que são coletados 6 vezes por semana, será cobrada uma taxa no valor de R$ 22,22 ao mês. A implantação da taxa de coleta de lixo atende à obrigatoriedade imposta aos municípios brasileiros por meio da Lei Federal 14.026 de 2020. E aí tem o decreto diz assim, ó, o decreto 522/2022, a taxa de coleta de lixo tem como base de cálculo o custo do serviço de coleta realizado no período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da cobrança, rateado entre os contribuintes cujos imóveis estejam localizados em vias ou logradouros públicos atendidos pelo serviço. Concorda com isso? Não concorda? Dá um clique aí que tem mais detalhes sobre essas notícias e outras tantas no www.gazetadigital.com.br. E aí, Luremberg, fanfarrão de novo. O Mauro Mendes tem um estoque aí enorme de... não é nem um estoque, é um roteiro, um repertório, dizia eu, contra o Emanuel Pinheiro. Fanfarrão mentiroso, fanfarrão, tantas outras coisas que ele já falou assim, quer dizer, respeito mesmo não existe mais. E agora, por conta desse decreto de ontem, aliás, foram 2 decretos editados no dia de ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro, o mais polêmico, evidentemente, esse que diz respeito às possíveis mortes, não é? Mas o fato é que o Mauro está enxergando que o Emanuel, com isso, tem uma porteira aberta aí para contratar sem licitação e isso pode ter problemas adiante aí. Paulo e amigo telespectador, 2 observações muito rapidamente. Aliás, 2 observações não, uma observação e uma pergunta ao amigo telespectador. O que o governador tem a ver com a administração municipal? Ele não é fiscal, ele não é integrante do tribunal, ele não é membro do Ministério Público, ele é governador do Estado. Essa é a primeira pergunta. Então, não cabe ao governador interferir na administração municipal. E não cabe ao governador estar policiando a administração pública. Assim como também não cabe ao prefeito policiar a administração estadual. Não cabe. São 2 gestores públicos, e aí vem a segunda observação, são 2 gestores públicos da maior importância no estado de Mato Grosso, amigos. Quando que vai acabar esta briga entre os 2 gestores que começou lá em 2017? Quando que vai acabar? Quando terminar o mandato, já estamos no último ano do mandato do atual prefeito. Em 2025, nós teremos um novo prefeito da cidade. Aí a briga acaba. Porque não tem sentido, amigos. O maior prejudicado de toda essa história é exatamente o munícipe cuiabano. Tem emendas do parlamento estadual que não é liberada
quando tem Cuiabá como foco, como destino dessa emenda. Isso é muito ruim. Pirracinha política, né? É muito ruim. Essa briga, amigos, não leva a nada. E outra coisa, criticar a gestão do Emanuel Pinheiro não levará à eleição do futuro prefeito da cidade. Mas, rapaz, aí que você está falando aí. Já esgotou de toda. Veja, olha Paulo, só, que eu falo já assim. foi dois. Quando você fala isso, eu fico pensando assim: o pretendente, quem quer disputar aí a prefeitura de Cuiabá, se ele não botar o dedo na ferida, e botar o dedo na ferida não é necessariamente bater no Emanuel Pinheiro, mas, por exemplo, tem problema na saúde pública ou não tem? Tem. Isso aqui que o Mauro falou é verdade. Foram 18 operações aí policiais, teve secretário preso, teve coisa boa também na prefeitura de Cuiabá, na área da saúde, o HMC, por exemplo. Agora, se você quer ser prefeito, se não botar o dedo na ferida, ver, apontar onde que está errado, e na sequência apontar sugestões, propostas para melhorar, não faz sentido, né? Então vai ter que colocar sim na Berlinda, vai colocar no paredão lá a gestão do glorioso Emanuel Pinheiro. Mas, então Paulo, não tem como deixar de falar. Veja bem, fazer críticas é uma coisa, ser decisivo na eleição é outra muito diferente. Não será decisivo. Não será decisivo. Até porque, veja, no governo do Estado nós temos as mesmas críticas que devemos fazer com a saúde pública do Estado, que é ruim. Que é ruim, amigos. Então, até onde? Aliás, tem a Operação Espelho, que ainda não acabou. É. E aí, como que está a situação? Aliás, então, agora... Não será decisivo, amigos. Não vai decidir o novo prefeito. Que deve criticar, deve a administração. Mas qual é o partido político no estado de Mato Grosso que tem um estudo, um levantamento crítico? Qual é o partido que tem um levantamento e um estudo sobre a administração pública do estado de Cuiabá? Nenhum partido. Aliás, na Assembleia Legislativa agora tem um novo deputado que está substituindo a Diego Guimarães, está de licença, o Diego. Quem sabe, será que pode, Dorenberg, o suplente assinar a requerimento de CPI? Porque se tiver mais uma ou duas assinaturas ali, aí já se pode instalar a CPI, esse que retrata a Operação Espelho. Pode, né? Pode. Agora é preciso saber qual é o acordo que ele tem com o titular. Eu comentei isso hoje de manhã lá na Gazeta, eu acho pouco provável. Não, se ele assinar hoje, amanhã o Diego Guimarães volta. Porque o Diego se recusou. E olha que era um valente vereador, né? Ele era CPIsta, adorava uma CPI. E agora se furtou, não quer, não conheço bem, não sei o quê e tal. Não está a fim de... Lorenberg está certíssimo, tem que também voltar os olhos para a gestão da saúde estadual, que tem problemas nos hospitais regionais, sim senhor, não é? E precisa dessa lupa. O papel dos deputados estaduais, inclusive, é fazer isso. Né? Fiquei até feliz quando escutei hoje o Guilherme Maluf, que já foi deputado estadual, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, dizendo que não só essa questão aqui de Cuiabá, mas o Tribunal de Contas, por meio do seu corpo de conselheiros e técnicos, vai também voltar suas atenções para os hospitais regionais, para a saúde que é aplicada pelo governo do Estado. Que bom que o Tribunal de Contas também vai fazer isso. Que bom seria se a Assembleia também encarasse isso de forma muito dependente de cor. Se é base, se não é base, né? Então, fica a dica aí. Doutor, eu vou perguntar para o senhor, estamos aqui com o presidente do CRM de Mato Grosso, Diogo Sampaio. O senhor está acompanhando, o senhor não, o Conselho está acompanhando essas questões todas envolvendo a saúde do município de Cuiabá? Tem um relatório do Tribunal de Contas, tem um trabalho feito entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que é aquele TAC, e tem agora esses decretos aí. Como que o senhor observa isso? Como que o senhor observa toda essa engrenagem e show de alegações? Um fala uma coisa de cá, outro fala outra coisa de lá.
E o CRM está vendo isso de que forma? Eu falo CRM porque tem muitos profissionais envolvidos aí na saúde. Espanta é de saltar aos olhos essa alegação do Emanuel aí, desse número de pessoas que teriam morrido lá no São Benedito em determinado período, na comparação com o outro, enfim. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, primeiro dizer que esse tipo de guerra pessoal é ruim para Cuiabá, é ruim para o estado de Mato Grosso. A gente tem que pensar nas instituições, né? Nos poderes constituídos. E o CRM tem dialogado com os dois, tanto com o Emanuel quanto com o governo do estado, para tentar garantir uma saúde de qualidade. Tem muito problema, isso eu posso dizer. Tem muito problema, tanto no governo do estado, quanto no município de Cuiabá, quanto em outros municípios. Não é só Cuiabá, não. Tem problema em outros municípios do estado. O que a gente tem tentado fazer com relação a isso, e aí vai cair na questão da Operação Espelho, nos secretários que caíram, que foram presos, na questão dos regionais, as formas de licitação. A forma como é feita a licitação hoje na área da saúde, ela precisa ser uma forma bem regulamentada. E o Conselho fez um estudo, nós já temos uma proposta, como se fosse uma cartilha de como deveria ser a licitação na área da saúde. Já conversamos com a Comissão de Saúde da OAB Mato Grosso, nós vamos ter reunião agora depois do Carnaval, vamos debater esse assunto na Comissão de Direito Médico do CRM, junto com a Comissão de Saúde da OAB, para que possamos apresentar ao Tribunal de Contas do Estado uma proposta para tentar minimizar esses problemas. Eu vou dar um exemplo só, Paulo, para você entender. Hoje, não estou citando ente nenhum, né? Ao contrário deles, eu não estou citando nenhum. Hoje se abre uma empresa, você abre uma empresa, Paulo, vai lá, registra no conselho, arruma um médico para ser diretor técnico da tua empresa, você não tem nenhum médico contratado, nenhum médico sócio da tua empresa, entra numa licitação, ganha a licitação, lá na Sibéria, vamos falar lá na Sibéria, que está aqui no estado, e começa a trabalhar para o governo. E aí você começa a correr atrás do profissional médico. Aí você não tem cirurgião, você não tem pediatra, você não tem cirurgião pediatra, você não tem anestesista, você não tem pessoal intensivista para trabalhar na UTI, você não tem nada. Aí você começa a correr atrás de profissional, aí você não consegue fechar a grade da escala. E aí não fecha a grade. Cai a licitação, contrato emergencial, indenizatório, valor mais alto, para tentar resolver a situação. Então, a gente precisa tratar a contratação, se esse é o modelo adotado agora, de uma forma mais transparente, mais séria. E aí eu não estou citando ninguém, é genérico isso. Então nós temos uma proposta, inclusive quando nós assumimos, o conselheiro Guilherme Maluf já tinha solicitado ao CRM da gestão passada uma proposta, nós nos debruçamos a essa proposta, fizemos uma minuta, só que a gente não quer fazer isso sozinho. Nós queremos fazer isso em conjunto com a AB, com o Sindicato dos Médicos, com a Associação Médica do Estado de Mato Grosso, e apresentar esse documento que não tem questão política, não tem briga pessoal, que moralize a licitação na área da saúde hoje no Estado. E eu acho que com isso a gente vai dar uma boa contribuição para esses problemas. E aí pode ser que a gente tenha menos secretário preso, tenha menos operação espelho, né? E o paciente na ponta tem o profissional habilitado e adequado para ser atendido. Perfeito, perfeito. É o que está precisando, né, Gilberto? Imagina um negócio desse em curso, documento desse sendo obedecido, respeitado, a gente terá menos dor de cabeça nesses problemas, todas essas operações aí que, enfim, acabam dependendo de que lado ela estiver, não vai dar, acaba não dando em nada, né? Como a gente está vendo aí, essa espelho aí. Foi até certo ponto, mas chega ali, trava, né? Lorenberg.
Presidente, eu vou aproveitar um trecho da resposta que o senhor acabou de nos dar, que foi belíssima, e trazer uma outra palavra, uma outra frase de respostas anteriores. O senhor chegou de dar um exemplo que me chamou a atenção e que eu não sabia, de que o CRM, lá no município, fugiu o nome agora, de que o diretor Sinop não aprovava os exames que era determinado pelo médico. E aí vem a seguinte questão. Quem manda mais? É o laudo médico ou a vontade de um diretor? E vou trazer mais um outro ponto. Quem tem maior credibilidade, o laudo médico ou a vontade e o desejo de um plano de saúde? Porque eu já ouvi em muitos momentos, e o senhor deve ter ouvido muito mais do que eu, que tem planos de saúde que não atende algumas necessidades daquela pessoa que contratou aquele plano de saúde. E aí fica no impasse. Ele tem um exame que foi pedido pelo médico e não é atendido pelo plano de saúde. E aí, como fica o CRM nessa história toda? Como fica o CRM nessa história toda é a resposta que sairá no próximo bloco, porque agora eu vou para o intervalo comercial, senão não dá tempo de ele responder com mais tranquilidade, entendeu? Para não ficar muito em cima e eu ficar perturbando ele para terminar logo. Vamos para o intervalo comercial, mas é coisa de 1 minuto, a gente retoma aqui a entrevista dessa noite. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião, nesta noite entrevistando o médico anestesiologista, o Diogo Sampaio. Aliás, eu queria só perguntar, antes de você responder a pergunta do Lorenberg, qual a diferença entre a sua profissão e a do seu pai? Seu pai era anestesista, o senhor é anestesiologista. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Por que essa moagem, então, de chamar de anestesiologista, rapaz? Eu fico todo cheio de dedo para falar a palavra aqui. Aí Pode falar anestesista, eu sou anestesista, não tem problema. Ele é anestesista, mas você queria chamar de anestesiologista para ficar mais chique, para fazer biquinho. O Lorenberg deixou uma pergunta aqui, doutor Diogo, no bloco passado. O senhor lembra da pergunta? Lembro, então, por favor, sim, uma resposta. O professor perguntou a respeito se o médico faz um pedido, se o diretor pode impedir esse pedido, ou até na operadora, se o médico pede e a operadora negue esse pedido. Pois bem, a autonomia do médico é soberana. Isso está no Código de Ética Médica, inclusive, professor. Nem só um diretor não pode impedir que o médico atue de forma autônoma, ou seja, da sua livre consciência, como também o diretor técnico da operadora de saúde responde se aquela operadora impedir que o médico solicite exames dentro da sua própria autonomia. Logicamente que o Conselho, se verificar que isso virou um mercado, né, e está sendo utilizado de forma errada, a gente pode, aí o Conselho, investigar esse médico. Mas não a direção da operadora, não o diretor da unidade de saúde e muito menos um próprio chefe de serviço, como a gente estava conversando aqui no intervalo. Se eu sou chefe da cardiologia, por exemplo, e o senhor é cardiologista, eu não posso impedir que o senhor tome a medida que o senhor achar necessária para o paciente, a não ser que seja em comum acordo entre nós. Ou, se for risco de vida para o paciente. Se o senhor está fazendo uma coisa que está levando em risco de vida do paciente, aí sim pode haver uma interferência e aí o conselho tem que ser notificado. Tem uma notícia que foi bastante difundida nesses últimos dias aqui na minha imprensa cuiabana, que o senhor mal assumiu aí, já está recebendo crítica e crítica pesada do parlamento, mas em especial de um parlamentar, que é o Max Rossi. Ele, deputado estadual, PSB, ele fez duras críticas aí ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, chegou a sugerir que essa instituição, CRM, participe de uma máfia. Olha só, isso é pesado demais, né? De uma máfia para encarecer os preços de cirurgias e procedimentos médicos
na região. Se refere aí, o Max, ao sul do estado. As declarações foram dadas durante aí uma sessão matutina lá no parlamento. O senhor já vi que houve resposta, mas eu queria que o senhor falasse aqui sobre isso. Eu acho, já vou dar a minha opinião já, né, que eu acho que aqui o Ribeirinho, o pescador Ribeirinho tem uma musiquinha que conhece muito, que é a minhoca falou pro minhoco, você beijou do lado errado. Eu acho que o Max está agindo da forma errada, está defendendo o lado errado, né? Mas eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Bom, primeiro a gente precisa explicar o que está acontecendo na Santa Casa de Rondonópolis, né? Nós assumimos em outubro, em novembro nós recebemos uma denúncia do diretor técnico da Santa Casa de que ia ser feita uma paralisação de todos os médicos da Santa Casa que estavam sem receber desde agosto e que não havia previsão para o recebimento. Após isso, esse diretor foi demitido pela direção da Santa Casa. Em seguida, entramos em contato com a Santa Casa para tentar entender a situação, porque os médicos estavam sem receber. A direção da Santa Casa nos disse, foi lá no conselho inclusive, dizendo que o problema era a Secretaria Municipal, que não fazia nenhum repasse, que não tinha dinheiro e tudo mais, e que precisava receber 8 milhões de reais para resolver o problema. O conselho, sempre fazendo a interlocução com todas as pessoas, sentou, eu conversei por videoconferência com a secretária de saúde de Rondonópolis, que me explicou a questão dos pagamentos e realizou o pagamento naquela mesma semana de mais de 8 milhões de reais para a Santa Casa. Uhum. A Santa Casa não pagou os médicos. E você que está em casa, se entrar no Google e pesquisar matérias que saíram na época de Rondonópolis, vai verificar que a Santa Casa soltou uma nota agradecendo a Prefeitura de Rondonópolis e dizendo que com esse recurso ela poderia pagar os fornecedores e os médicos. Não pagaram os médicos. Depois disso, ao recesso, em janeiro, continuamos recebendo várias denúncias dos médicos da Santa Casa que continuavam sem receber. Conversamos novamente com a direção da Santa Casa. Nos disse que tinha tramitando um projeto de 5 milhões na Câmara, que ia ser aprovado, tinha mais 11, tinha 16 milhões para receber. Eu sei que tem recurso para receber, de emenda, não estou descaracterizando a questão da falta de recurso. Recebeu quase 9 milhões de reais em janeiro. Os médicos estão sem receber. Ainda sem receber? Ainda sem receber. E recebemos uma notícia, uma denúncia, por parte dos médicos da Santa Casa, que a despeito, os médicos que trabalham lá há anos, dedicando sua vida à Santa Casa, que a despeito de estarem sem receber, muitos desde agosto, outros desde setembro, nós estamos falando em janeiro para fevereiro, uma empresa de Cuiabá foi contratada para prestar serviços na Santa Casa, no programa Fila Zero do Governo do Estado. E essa empresa começou a substituir os médicos que ali estavam atendendo. E recebe em dia. Ora, nós somos justos e temos regras. E até trouxe aqui para os senhores. Isso aqui é o Código de Ética Médica. Isso aqui todo médico no país tem que seguir. É o mínimo para ser ético dentro da medicina. Tem 2 artigos aqui, 48 e 49. Eu vou ler. Posso? Opa, deve. 48. Assumir emprego, cargo ou função para suceder um médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste código. 49. Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens. Isso aqui não foi criado à toa. Isso aqui foi criado para impedir que dirigentes incompetentes e corruptos contratassem médicos, não pagassem ele durante muito tempo e depois falassem, olha, não quero mais você, vou contratar outro. E bota outro no lugar e fica mais 6 meses sem pagar e assim ele nunca paga ninguém. Então, isso aqui impede que outro médico, nós estamos falando de médico, assuma o emprego de outro médico
que está em uma situação degradante da dignidade da profissão, que é o que está acontecendo, ficar sem receber desde agosto e setembro do ano passado. Nós notificamos a Santa Casa que essa empresa não poderia substituir os médicos e não poderia estar sendo contratada lá. Que isso é antiético, que aliás é a prerrogativa do Conselho decidir se é ético ou não. Esse documento chegou às mãos do deputado, que eu acho que mal informado, disse que nós queríamos paralisar as cirurgias da Santa Casa e que as pessoas iam morrer. Foi isso que ele disse na tribuna. Eu acho que ele foi muito infeliz, né? Porque ele foi induzido a erro também, né? Foi induzido a erro. Ele ataca o Conselho, então ele não está atacando o Diogo, anestesista, flamenguista. Ele está atacando uma instituição. Ataca a instituição é uma coisa muito séria nesse país. O CRM é uma autarquia federal e tem que ser respeitado. E o que ele disse foi que o CRM é uma máfia. Foi isso que ele disse. E atacou genericamente todos os médicos de Rondonópolis. Ele disse, os médicos não querem trabalhar no SUS para poder ganhar dinheiro no particular. Que isso é um absurdo e ele não vai permitir. Não, deputado, os médicos estão sem receber desde o meio do ano passado, a despeito da Santa Casa ter recebido quase 20 milhões de reais de recurso. E tudo isso está tramitando no Conselho, na Procuradoria do Conselho, nós estamos levantando todas essas informações para a gente apresentar ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, porque tem recursos federais e tem recursos estaduais. Então, eu imagino, Paulo, que ele foi muito infeliz, extremamente infeliz. Eu acho que isso não é a posição da Assembleia. Acho que a Assembleia Legislativa não é contra os médicos e não acha que o CRM é uma máfia, né? E eu acho que em um determinado momento ele vai acabar se retratando. Imagino e espero. Pois então, a propósito, eu tive a oportunidade de ligar por 2 ocasiões para o deputado Marques, que sempre me atendeu, né? Quando não atendia de primeira, retornava a ligação essa semana. E não atendeu, não respondeu no Zap e também não atendeu as ligações. Eu espero que ele retorne e a gente possa marcar uma entrevista para o senhor vir aqui também, deputado, falar a respeito disso. Eu quero acreditar que o senhor defenda os médicos, especialmente esses que estão sem receber, e traga uma explicação plausível aqui para que fique preto no branco, para que não haja nenhum tipo de dúvida, não é? E só se puder complementar, Paulo, não foi oferecido aos médicos da Santa Casa fazer esse programa. Atender a esses pacientes. A direção da Santa Casa não falou, vamos atender, vocês querem atender o fila zero do governo do Estado? Isso não foi feito. Foi simplesmente encaminhado para uma outra empresa. Lindenberg, uma curta para encerrarmos o programa. Muito rapidamente, presidente. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Primeira jornada otorrinolaringologia. Eu duvido que você consegue repetir para de novo. O CRM. Tem que falar 3 vezes rápido. Eu não vou falar para ele que vai repetir, porque não estamos sem tempo, mas não ia pegar essa... Por favor, então... Então, 1 minuto para a resposta. Então, professor, nós estamos investindo muito em educação continuada do médico e também junto às sociedades de especialidades. Então, nós fizemos agora, logo que entramos, um treinamento para médicos para pediatria, para atendimento de urgência e pediatria. Vamos fazer essa jornada, estamos apoiando a jornada de professores da UFMT e 4 ex-presidentes da Sociedade de Otorrinolaringologia vêm para aqui, para Mato Grosso, para o CRM. E também licitamos um programa para treinamento de urgência e emergência, o ATLS, que vai ser de graça para o médico. Então, também estamos investindo na qualificação e na formação do médico. Que ótimo. Ó, investimento aí. É isso aí. Queria eu continuar esse bate-papo aqui, né? Porque tem muita coisa importante do nosso CRM, mas oportunidades não faltarão adiante, né? E a gente vai... Eu quero agradecer ao Diogo Sampaio, médico, anestesista ou anestesiologista, presidente do CRM Mato Grosso. Obrigado por ter vindo aqui. Só em 30 segundos me diz o seguinte: se eu sou prefeito, hoje eu impediria carnaval por causa desse negócio de Covid, de não sei o que aí. O CRM está vendo isso de que forma? Olha,
É pouco tempo você me deu para falar sobre um assunto 40 espinhoso. segundos, 40 segundos. Eu posso dizer o seguinte, a Covid é uma endemia hoje, nós estamos em surto, mas o que eu quero deixar de alerta para você que está em casa é se preocupe também com a dengue. Nós estamos tendo no país hoje cerca de 120 mil casos de Covid e já passamos de mais de 400 mil casos de dengue. Segundo o próprio Ministério da Saúde, vai ser o maior surto de dengue da história. E dengue, o tratamento, o vírus a gente não vê, agora o mosquito a gente vê. Então você que está em casa já sabe, não precisa aqui repetir o que precisa ser feito. Cuidado aí, limpe tudo. E o carnaval tem muita latinha, muita água no chão parada, então cuidado para não piorar a situação da dengue também. Tudo de bom, bom carnaval para o senhor. Muito obrigado e agradecer a todos, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição quando você chamar. Vamos prosear mais aqui adiante, viu? Lorenberg, até a segunda-feira. Até segunda-feira. Ó, cuidado, juízo, rapaz, com esse carnaval aí, viu? A Opinião volta segunda-feira. Aqui a gente terá uma entrevista aqui com a diretora-geral do Hemocentro. Questão de sangue, tem muita gente aí que não sabe que pode doar sangue, de repente nem sabe e precisa, doe sangue, viu? Vamos falar muito sobre isso na segunda-feira com a Giancarla Zanella, diretora do Hemocentro Mato Grosso. Se cuida, bom carnaval, juízo, parcimônia, fica bem, fica com Deus também.